te convidar a ler novamente o tema do congresso. Amém? Vamos ler então todos juntos? Resgatando a identidade da adoração. Amém. E Deus continue nos abençoando. Este tema, com certeza, tem abençoado muita gente. Eu quero só colocar para a igreja os agradecimentos lá da congregação de Camaçari. As meninas amaram, elas gostaram tanto que queriam vir hoje, mas eu não permiti que elas viessem porque lá também tem culto. Então elas já apresentaram lá em Camaçari já hoje também, mas elas mandaram agradecer de coração pelo convite e dizer que Deus abençoou muito a vida de cada uma delas, né? E elas agradecem de coração a nossa igreja, a sede, ao Ministério de Dança, pelo convite, porque foi muito bom, não só para os que estavam aqui presentes, mas para elas que estavam dançando também, que vieram apresentar. Elas saíram daqui radiantes, assim como eu creio também que, se não todos, mas que a grande maioria que aqui esteve ontem, saiu daqui também radiante com o nosso Deus. Amém? Porque esse tema, de fato, é um tema muito bom. Eu estava pensando esses dias, em quantas vezes durante o ano nós saímos das nossas casas, vimos a casa do Senhor, e muitas vezes não conseguimos adorar o nosso Deus de verdade. Então que este tema possa trabalhar no seu coração, na sua mente, para que você, de fato, quando esteja na casa de Deus, possa se desligar de todas as outras coisas, para que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Porque aqui é lugar de adoração. Aqui é o lugar onde nós recarregamos as nossas baterias espirituais. Eu lembro lá em Mateus capítulo 2, versículo 2, quando no nascimento de Jesus, que os magos foram até a cidade onde Jesus, próximo da cidade onde Jesus tinha nascido, e eles, lá no versículo 2, no finalzinho, ele diz assim: olha, aonde está o rei? Porque nós viemos para adorá-lo. Quantos vieram adorar o rei nesta noite? Amém? Então louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos aqui para adorar o nosso Deus. Amém? Então vamos nos desligar de tudo, para que possamos de fato adorar o nosso Deus. Quero convidar o irmão Júlio. Ele vai dar continuidade à palavra de ontem e vai nos trazer nesta noite a continuação da palavra de Deus. Vamos ficar em pé, querido. Nós vamos orar pelo nosso irmão, agradecer a Deus, pedir a Deus que mais uma vez fale aos nossos corações. Deus amado, Pai querido, aqui mais uma vez está o teu filho, Júlio, para trazer a tua palavra, Deus. Deus, que nesta noite, ó Deus, que seja mais uma noite de aprendizado, ó Deus, para cada um de nós. Que possamos, ó Deus, aprender, ó Deus, com a tua palavra. Que possamos, ó Deus, de fato, ó Deus, de verdade, compreender, ó Deus, que precisamos, ó Deus, te adorar. Precisamos do Senhor. Então, ó Deus, toma o teu filho em tuas mãos nesta hora. E que ele possa, ó Deus, colocar para a tua igreja aquilo que o Senhor mesmo já ministrou no coração dele. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 3, verso 23. Quem achou isso, amém? Diz assim a palavra de Deus: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Poder sentar? Como é mesmo o nosso tema? Resgatando. Amém. Nós começamos a falar ontem e vou dar uma rápida revisada do que falamos ontem,
para entrar de fato na mensagem de hoje. Ontem nós definimos o que é adorar. Definimos adorar como sendo reconhecer o senhorio de alguém sobre a sua vida. No nosso caso, reconhecer o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Definimos também a adoração como sendo uma confissão pública desse senhorio. E também definimos qual é o momento apropriado para adorar, que fica lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façai qualquer outra coisa, fazei tudo, quem completa? Para a glória de Deus. Amém. Vimos também que a identidade de um adorador, nós definimos 3 versículos que definem muito bem a identidade do adorador. São eles: João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Também definimos como Mateus capítulo 22, verso 39, que diz: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também definimos Deuteronômio capítulo 6, verso 5, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essa é a identidade de um adorador. O adorador, ele aceitou Jesus Cristo, ele ama o próximo como a ti mesmo, e ele a cada dia da sua vida procura amar a Deus com todas as suas forças. Hoje nós vamos continuar nesse assunto, mas para isso nós vamos examinar de perto a vida do nosso irmão Pedro. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4, verso 18. Mateus, capítulo 4, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: e Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viram 2 irmãos chamados Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Verso 19. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu quero destacar nesse versículo, no verso 19, a palavra vinde após mim. Normalmente nós associamos ministério a ser crente. Só é crente se tiver ministério. Crente que não tem ministério tem alguma coisa errada. Mas eu queria separar essas duas coisas nessa noite. Eu queria separar usando justamente o verso 19. Eu quero trabalhar nesse primeiro momento a simples frase: vinde após mim. E depois nós vamos falar do restante. Bom, primeira coisa que você precisa aprender nessa noite, repassar: Deus, Ele não chamou você para ser ministro de louvor. Ele não te chamou para ser ministro de dança. Ele não te chamou para ser ministro da palavra. Ele te chamou para seguir após Ele. Ele te chamou, se você preferir, primeiro para ser adorador. Ou se não, como é mais comum nós falarmos, Ele me chamou para ser filho. Compreende? A primeira tarefa, o chamamento do Senhor na minha vida não é para estar aqui pregando, é para ser filho, é para ser adorador, é para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para amar o meu irmão como a mim mesmo e para adorar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Mateus capítulo 8, verso 14. Dê uma olhada aí. Diz assim: ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre o deixou. Então ela se levantou e o servia. Jesus me chamou. O verso 19, 18, 19 que nós vimos é o chamamento de Jesus na vida de Pedro.
Pedro foi chamado para seguir Jesus. Ao seguir Jesus, ele pôde testemunhar um milagre, que foi a sogra dele sendo curada. Toda vez que você aceita o convite de Jesus e o segue, você verá milagres acontecendo. Amém? Quando você permite a entrada de Jesus na sua vida, Ele vai examinar a sua vida e vai retirar tudo que não serve. Aquela doença na vida da sogra de Pedro representa a enfermidade que há no ser humano, a necessidade que há de Jesus limpar as nossas vidas. Por isso, quando aceitamos Ele como Senhor e Salvador, o próximo passo é uma limpeza geral na nossa alma, no nosso ser. Por isso que nós falamos, tudo que é velho fica para trás, e um homem novinho é construído, retirando tudo aquilo que o acusava, tudo aquilo que não era realmente importante. Abram aí Efésios capítulo 4, verso 27. Deus, Ele chama o homem a segui-lo através de Jesus Cristo, seu Filho. E o homem, ao aceitar o convite, assim como Pedro aceitou, de cara ele pôde testemunhar um milagre do novo nascimento e também pôde testemunhar um milagre diante da sua sogra. Mas não foi o único. Deus tocou na sua vida e um novo homem renasceu. Efésios capítulo 4 diz o seguinte: nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhando, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. O novo homem que precisa nascer, ao aceitar Jesus, ao caminhar com Jesus, ao ver os milagres que ao andar com Jesus proporciona, muda e tudo se faz novo. Então, a palavra de Deus nos exorta a deixar todas as coisas velhas para trás, que aquele que roubava, não roubes mais. E um alerta do verso 29 é sobre o poder da língua. Aquilo que se fala, aquilo que se pensa, tem que ser, digamos assim, ter um filtro. E aí a palavra exorta a sua boca, a partir de aceitar Jesus, a partir de andar com Jesus, a partir de ver os milagres da graça de Deus através da vida de Jesus, através na vida do homem, permite que você fale somente o que seja bom, somente o que seja para edificação. Então, assim, característica de Pedro: Pedro foi chamado, Pedro viu o milagre de Deus na vida da sogra dele, Pedro teve o testemunho de Cristo, e a sua forma de agir e a sua forma de pensar foram alteradas. Mateus capítulo 14, verso 28, representa bastante essa mudança na vida de Pedro. Diz assim: respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me vir ter contigo sobre as águas. Aquele que aceitou Jesus Cristo, aquele que presenciou o milagre da transformação, logo o ânimo dele se renova e ele nasce no coração o desejo sobrenatural. Todos conhecem essa passagem? Pedro estava pedindo a Jesus para chamar e ele descer no barco e andar sobre as águas, algo sobrenatural. Então, assim, ao aceitar Jesus, ao permitir os milagres, o seu coração vai desejar coisas grandes e sobrenaturais. Aleluia! Você vai perceber à sua volta os milagres acontecer. Você vai perceber que tudo que está ao seu redor pode ser modificado pela presença de Deus. Mas uma coisa que me chamou a atenção é a obediência de Pedro nesse versículo. Ele disse assim, se és tu, manda-me ir. Ele aguardou o chamado de Jesus, ele aguardou o convite de Jesus para descer do barco e andar sobre as águas. Ele não foi, viu, Jesus desceu e se aventurou, ele aguardou. E é assim a vida na igreja e no ministério. Você primeiro precisa aceitar Jesus.
Você precisa passar por uma limpeza profunda. Todas as coisas velhas precisam ser retiradas. Você precisa nascer de novo. E você precisa aguardar o convite de Jesus para vir ter com Ele, para vir experimentar as coisas do ministério. Quando você recebe esse convite e de pronto você atende, você passa para a próxima etapa. Mateus capítulo 15, verso 15, que diz assim: e Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos, Senhor, essa parábola. Você precisa aprender, você precisa ser treinado, você precisa passar por um treinamento. E na igreja, o primeiro passo é você passar pelo período de novos convertidos, né? Onde você vai aprender o beabá de tudo, você vai aprender como se comportar, como viver essa nova vida que você ganhou de Cristo. Você precisa aprender as coisas mais básicas, tipo pesquisar na Bíblia, orar, ler. Você vai saber o que significa ter um devocional, você vai saber o que significa um culto de doutrina e vai experimentar todas essas coisas novas. E entre essas coisas que você vai experimentar, você vai perceber que a igreja ela é voltada totalmente para te treinar, para receber esse novo convertido e transformar ele em um crente maduro. E Pedro passou por esse treinamento. Pedro recebeu o chamado do Senhor, aceitou o chamado do Senhor, passou pelo processo de mudança, ele foi limpo, ele pôde observar milagres. Pedro se tornou uma pessoa obediente e cativa. Pedro esperou ser convidado para experimentar o verdadeiro milagre. E Pedro foi treinado. Pedro sentou para ouvir aquilo que Jesus queria lhe ensinar. E ele foi ensinado. Bom, Mateus capítulo 16, verso 16, diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Acharam aí? Amém. Quando você entregar a sua vida a Jesus Cristo, quando você permitir que Jesus limpe tudo aquilo que precisa ser alterado na sua vida, quando você aguardar o convite do venha, quando você sentar e for treinado por Jesus, você vai receber a verdadeira revelação de quem é Jesus. E a essa altura do campeonato, Pedro já tinha recebido todo esse treinamento e ele respondeu: Jesus, tu és o Filho de Deus. Todo aquele que é treinado, todo aquele que aceitou Jesus, todo aquele que examina as Escrituras, não pode dizer diferente disso. Ele sempre vai dizer: Jesus, tu és o Filho de Deus. Mas nós temos alguns problemas nesse caminho na igreja moderna, né? Primeiro é o seguinte: Pedro nunca foi uma pessoa muito fácil. Pedro é uma pessoa de natureza difícil, assim como eu. E eu me identifico muito com a história de Pedro, e aí vejo alguns problemas que a gente tem. Jesus estava ali, assim como a igreja está aqui hoje, para treinar. Mas eu vejo alguns problemas. Primeiro, as pessoas querem aprender, mas não querem ler. As pessoas querem aprender, querem ter experiências verdadeiras com Jesus, mas não praticam um devocional. As pessoas querem ver milagres acontecer, querem ver enfermos ser curados e todas as maravilhas que Pedro pôde testemunhar ao lado de Jesus, mas não quer aprender a doutrina de Jesus. Nós ficamos muito tristes porque nós temos um dia especial aqui que é dedicado unicamente para ensinar quem era Jesus Cristo, o que foi que Ele fez e o que Ele pode fazer na sua vida. São esses dias: domingo, pela manhã, terça-feira, quinta-feira, fora quarta-feira que temos algumas reuniões. Mas infelizmente as pessoas querem viver toda essa parte boa que Pedro viveu, mas não quer se dedicar. Não quer se dedicar ao estudo da palavra, não quer se dedicar a participar de um culto de doutrina. Engraçado que nos nossos dias, quando nós fazemos, por exemplo, um culto de louvor e adoração, a igreja falta espaço. Por maior que ela seja, ela fica pequena. Mas para um culto de doutrina, para um culto de oração, poderia fazer um quartinho que cabe todo mundo. E aí nós temos um grande problema,
queremos viver tudo que Pedro viveu, as experiências maravilhosas de ver curas sendo feitas, né? Paralíticos andar, né? Andar sobre as águas e todas as maravilhas que Pedro presenciou, mas não queremos pagar o preço que Pedro pagou, não queremos ter uma vida dedicada a isso. O resultado disso vai ser certamente uma tragédia, uma regressão. O que diz aí, na verdade, o tema: a adoração vai sendo perdida. Se você não lê a palavra de Deus, você não conhece a verdadeira revelação de quem é Jesus Cristo. Se você não se dedica a um devocional, você não vai ter a revelação do Filho de Deus para a sua vida. E aí todas as coisas maravilhosas que Jesus anseia em fazer na sua vida, não vai acontecer, porque você está dificultando. Mateus capítulo 16, verso 22, diz assim: e Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. No verso 23, ele responde: e ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são do homem. Quando você não dedica tempo para estudar a palavra, quando você não dedica tempo a ter um devocional, ter um momento só você e Deus, quando você não se aplica nas atividades da igreja, de culto de doutrina, da RPD, do discipulado, em todas as outras atividades que visam fortalecer você como crente, vai acontecer o que aconteceu aqui com Pedro. Ele não vigiou e Satanás pôde usar a boca de Pedro. Muitos nos nossos dias, por falta de sabedoria, têm emprestado seus ouvidos e suas bocas para Satanás, acusar, falar, defamar. Precisamos aprender com a experiência de Pedro e vigiar. Vigiar para que a gente tenha, digamos assim, estejamos ligados com Jesus Cristo e não nos permitamos ser utilizados como Pedro utilizou. Mateus capítulo 26, verso 40, diz assim, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim, nenhuma hora pudestes vigiar junto comigo? É o que Jesus tem perguntado nos nossos dias. Não pudestes vigiar? Estamos matando uns aos outros, estamos agredindo o coração de Deus, estamos nos afastando da verdadeira adoração, por falta de vigilância, por falta de leitura da palavra, por falta de um devocional, por falta de boa vontade em participar das atividades que tem como objetivo lhe apresentar quem era Jesus Cristo. E aí estamos nos afastando e perdendo a adoração. Também em Mateus capítulo 26, verso 33, diz assim: mas Pedro respondeu-lhe: ainda que todos se escandalizem de mim, nunca me escandalizarei de ti. Acontece algo muito comum e que eu me identifico muito com Pedro, é que Pedro era uma pessoa precipitada no falar. E durante muitos anos da minha vida, eu fui uma pessoa precipitada. E até hoje me policio muito de perto para não me precipitar. E para não cometer o erro que Pedro cometeu, eu descobri 3 regrinhas que me ajudam bastante nessa hora. Antes de falar qualquer coisa, eu penso assim, eu olho para dentro de mim, e aí vem 3 conselhos que eu tenho para dar para vocês. Nunca prometa nada quando você estiver feliz. Quando você estiver feliz, é o pior momento para você prometer alguma coisa, porque no ânsia da sua felicidade, naquele momento, você vai prometer até o céu e a terra. Nunca responda nada quando você estiver irritado. Quando a gente está irritado, e aí a gente é provocado, e pronto, nada de bom sai. Eu, por hábito, tento me trancar. Quando eu percebo que eu estou irritado, eu fico logo calado. Fiquei calado, todo mundo que convive comigo já sabe, estou irritado. E aí naquele momento eu procuro me trancar para justamente não agredir e não magoar as pessoas. E a última: não decida nada quando você estiver triste.
Quando você estiver triste, é o pior momento para você tomar uma decisão. Repetindo, não prometa nada quando estiver feliz. Não responda nada quando você estiver irritado. E não decida nada quando você estiver triste. Porque são 3 momentos da sua vida que você vai estar, digamos assim, vulnerável. E era como Pedro estava naquele momento. Pedro estava tão ansioso e tão feliz por estar ali com Jesus, lado a lado, vendo as maravilhas, que não pensou 2 vezes antes de responder. Jamais, nunca vou me escandalizar de ti. E a resposta de Jesus, todos sabem: em verdade, vos digo, que ainda antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E não deu outra. A palavra de Deus se cumpriu. E aí você vê assim, a ansiedade e a felicidade de Pedro era tanta naquele momento, estar ali com o mestre, estar ali lado a lado com ele, que mesmo ao ouvir essa palavra de Jesus, tão dura e tão forte, Pedro respondeu assim, verso 35, e respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos que estavam ali. Todos estavam bastante felizes, todos estavam muito contentes, e aí responderam no ímpeto da felicidade, né? E aí nós conhecemos o final dessa história. Pedro passou por tudo isso, e Pedro negou, se entristeceu, se afastou e voltou a pescar. E aí, após a ressurreição, passado um tempo, Jesus procurou Pedro. E aí nós temos em João capítulo 21, abra aí, João capítulo 21, a partir do verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, ama-me mais do que a este? E respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou-lhe a perguntar: Simão, filho de João, ama-me? E respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhes a 3ª vez: Simão, filho de João, ama-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela 3ª vez: ama-me? E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacentas as minhas ovelhas. Amados, nesse momento se cumpriu o 2º chamado de Pedro. Nesse momento, voltando lá para o início, Mateus capítulo 4, verso 18, nesse momento começou a se cumprir: e vos farei pescadores de homens. Amados, o que eu quero dizer com isso, em especial aos líderes da nossa igreja, é necessário passar muitas vezes por tudo que Pedro passou. É necessário ter um encontro com Jesus Cristo. É necessário, muitas vezes, cair e experimentar o levantar, como Pedro experimentou. Pedro foi advertido algumas vezes e mesmo assim caiu, se afastou do Senhor. É necessário que um líder passe por isso, porque só quem caiu sabe o valor de levantar. Só quem caiu sabe como dói cair. Só quem caiu sabe o valor que tem estar perto de Jesus Cristo ali dia após dia. E aí vem o pedido do Senhor Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Esse pedido não mudou, amados. Esse pedido continua até os nossos dias. Jesus continua procurando os Pedros que estão aqui. Ele continua treinando cada um de nós. Ele continua andando lado a lado conosco e tendo paciência com a gente, como ele teve com Pedro. Agora é necessário, assim como Pedro fez, nós tomarmos uma atitude. E é essa atitude de adoração que vai fazer com que a nossa vida mude. É necessário buscar Jesus Cristo. É necessário andar, é necessário aprender. Não podemos ser líderes se não conhecemos Jesus Cristo. Não é possível ser líder se não estamos dispostos a apacentar as ovelhas
que Jesus deixou. Todos nós temos alguma ovelhinha para apacentar. Nós temos aqui os nossos pastores, que é responsável por apacentar toda a igreja. Mas o líder dos jovens, que é Marcelo, ele é responsável por apacentar os jovens. O líder dos homens é responsável por apacentar os homens. O líder de louvor, ele é responsável por apacentar o ministério de louvor. A líder do coral também. As líderes do ministério de dança, todas elas, cada líder, ele é necessário apacentar. E para isso, Jesus faz essa pergunta até os nossos dias. Alda, apacenta as minhas ovelhas. Pastor Jacques, apacenta as nossas ovelhas. Irmão Ferreira, apacenta as nossas ovelhas. Val, meu diretor, apacenta as nossas ovelhas. Cada um que está aqui e é líder, chamou, recebeu de Jesus essa missão, apacentar as ovelhinhas. Mas como apacentar se nos encontramos muitas vezes distante da adoração? Como apacentar se muitas vezes não sabemos o real significado de adorar? Como apacentar se muitas vezes Jesus Cristo não é o Senhor da nossa vida? Como apacentar se não nos dedicamos a amar uns aos outros? Como apacentar se a cada dia, amados, não buscamos adorar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças? Certamente, se não mudarmos de atitude, fracassaremos. Por isso, a pergunta de Jesus: você me ama? Você me ama? Você me ama como homem? Você me ama como Senhor da sua vida? Você me ama como Deus? E Pedro sabiamente respondeu: tu sabes. Porque naquela altura já não era mais a emoção falando, já não era mais Pedro o afobado falando, já não era mais aquele precipitado que estava muito feliz e eufórico pela presença e que dizia que ia morrer, que ia fazer. Naquele momento Pedro já estava disposto a realmente morrer. Pedro já estava preparado para liderar, para ser o apacentador das ovelhas de Jesus Cristo. Amém. O meu clamor nessa noite é para que cada líder que está aqui presente, cada irmão que aceitou Jesus Cristo, que confessou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, faz parte. Só podemos ter uma adoração perfeita se, em primeiro lugar, servimos a Senhor, aceitamos a Jesus. Em segundo lugar, se amamos ao próximo. E aquele que ama, cuida. Aquele que ama, apacenta. Eu não sei se os irmãos percebem, quando eu sento, eu já gosto de sentar aqui no meio, mas eu fico vira e mexe e olho para trás. Eu olho, dou uma olhada lá, e quem sabe porque eu olho, já sabe. Eu olho procurando as minhas ovelhinhas. Procuro o Del, procuro o Hildo, procuro o Nau, procuro, cadê ele? Tchau, né? Procuro o Theo, procuro o Rose, procuro Miguel. Vou procurando minhas ovelhinhas. Por que ovelhinhas? Porque são aqueles que a gente tem uma proximidade e que gosta. E a gente precisa cuidar um dos outros. Você precisa adotar uma pessoa e orar por essa pessoa. Geralmente a gente busca orar uns pelos outros. E aí, quando, por exemplo, uma das ovelhinhas não está aqui, no outro dia a gente procura saber o que foi que aconteceu. E aí, as ovelhinhas já sabem que a gente vai procurar, já trata de dar uma explicação. Olha, não estava lá domingo porque fui assim, foi assado. Olha, a gente tem um encontro toda segunda-feira, não é nomes. Toda segunda-feira a gente se reúne aqui. E quando alguma das ovelhinhas falta, no outro dia tem sempre algum que procura buscar, né? Sempre, olha, fulano não veio. Bira, cadê Bira? Olha a Bira ali, ó. Bira das ovelhinhas também. Jefferson lá no fundo. A gente sempre procura buscar, porque a gente vê homens e mulheres de Deus. E aí o que acontece? Na medida que a gente cuida dessas pessoas, essas pessoas cuidam da gente. Quando eu falto, no outro dia é um show de SMS no meu celular. Tá tudo bem? Faltou? Foi o que aconteceu?
Está precisando de alguma coisa? É assim que nós precisamos ser. Se você aceitou a Jesus Cristo, você precisa cuidar daquele irmão que está perto de você. Você precisa falar, né? E eles que andam junto comigo, eles sabem. A gente dá bronca quando você dá bronca. E estou disposto a receber bronca quando é necessário. Se precisar chamar atenção, me chame a atenção. Existem algumas outras ovelhinhas aqui que eu estou buscando assim, tentando trazer para perto, né, Fabiana? Estou trazendo aqui Fabiana, ali, outro. A gente vai buscando as ovelhinhas para trazer para perto. Porque ovelhinha tem que estar tudo junto, né? Assim como eu procuro estar junto daquele que me apacenta. Porque não existe líder sem ele ser liderado. Todo líder, ele é o liderado. Não, é meu líder e é meu liderado. Irmão Devaildo é meu líder e é meu liderado. Entende? O próprio pastor Jacques é meu líder e é meu liderado. Na segunda-feira, às 7 horas da noite, é eu e ele, meu líder e meu liderado. Todo líder é um liderado. Precisamos apacentar-nos uns aos outros. Não existe adoração se o louvor for perfeito, se a coreografia for perfeita, mas se a gente não cuidar um dos outros, é uma falsa adoração. Nós estamos vindo ao contrário do que está escrito ali, ó. Verdadeiros adoradores. Não seremos, porque só seremos verdadeiros adoradores quando respondermos ao chamado de Jesus. Cuida das minhas ovelhinhas. Amém? Atos capítulo 2, verso 38. Você já vai ver um Pedro totalmente diferente. Um Pedro que conheceu Jesus Cristo. Um Pedro que teve a sua vida transformada. Um Pedro que caiu e que Jesus foi lá e deu a mão e ele levantou. E levantou muito forte. E aí agora no capítulo 2 de Atos, você já vê um novo Pedro. Diz assim a palavra: Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e para receberes o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho, exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados e os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Naquele dia, Pedro se tornou o pescador de homens que Jesus prometeu lá no chamamento dele. O primeiro chamado foi: siga-me, porque vos farei pescador de homem. Quando eu disse que Deus não te chamou para ser ministro de louvor, eu quero te dizer que o primeiro chamado de Deus é para você ser filho, para você seguir Ele. E agora que você segue Jesus Cristo, como os nossos ministros aqui seguem, aí vem o segundo chamado. Agora que você é filho, agora que você é adorador, agora que você está livre, liberto, agora que você é uma nova pessoa, agora que você experimentou o novo nascimento, através da sua música, ganhe outros. Amém. Traga as ovelhinhas com a sua dança, né? Hoje eu estou perguntando para o Aldo: Aldo, quem faz parte do ministério de dança? É dançarino? Aldo fez: não, Júlio, não é dançarino não. Dançarino não. Quem faz parte do ministério de dança é ministro. E aquilo me impactou, eu gostei. É ministro. Aí eu fui: e o que é ministro? Aí eu fui procurar o que é ministro, né? Aí ministro é um membro importante de um governo. Ele representa o governo. Aí eu pergunto para os amados: a qual governo nós representamos aqui na igreja? Ao governo de Jesus, ao governo de Deus. Então você é ministro de Deus. Você representa o estado do céu, o país chamado céu, o lugar chamado céu, onde habita o nosso Senhor. Você é representante desse estado aqui na terra, como ministro. E como ministro, a sua função é buscar outros, levar à distância. E aí, pegando o que a Alba me disse, e digo: cada componente do ministério de dança é um ministro. E através do seu corpo, com a sua expressão, ele tem a responsabilidade de ganhar outros.
O ministério de música, pela mesma maneira. O que canta tem que ganhar com a sua voz. Mas o que toca também tem que ganhar, porque também é ministro. E com a sua vida, com a sua postura, com o seu andar com Cristo, ganha outros e outros. Então aí vem o segundo chamado. Então, em primeiro lugar, não esqueçam, você é chamado para ser filho. Você é chamado para ser adorador. E qual é a identidade do adorador? Só para a gente lembrar, o adorador é aquele que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É aquele que ama o próximo como a ti mesmo. E é aquele que a cada dia da sua vida busca agradar a Deus de todo o coração, de todas as forças, com todo o seu entender, com todo o seu corpo. Pronto, sendo ministro, agora ganhe outro. Esse é o chamado. Aí, uns são chamados para cantar, para ganhar com a sua voz. Outros são chamados para tocar, ganhe com o seu instrumento, com a sua postura. Outros são chamados para dançar, dance e ganhe com a dança. Outros são chamados para ensinar, outros para exortar, e outros são chamados para simplesmente interceder, e ganham da mesma forma. Mas todos os ministros têm a função de cuidar das ovelhinhas. Cada ministro aqui presente tem a sua obrigação. Aí eu pergunto: cadê a sua ovelhinha? Como marido, a sua primeira ovelhinha é a sua esposa. Como mãe, sua primeira ovelhinha são seus filhos. Como pai também. Mas enquanto membro da Igreja Batista Nacional Monte Calvário, você também é responsável por alguém. Percebam que por falta de pessoas suficientes para fazer o trabalho, é comum aqui na casa do Senhor a gente fazer mais de uma coisa. E aí eu estava observando ontem no congresso, e eu observava que as meninas estavam numa correria doida. Aí eu falando até com Miguel. Miguel cantou, Miguel dançou e Miguel interpretou ontem à noite. A Alda trocou de roupa não sei quantas vezes. As meninas também. Vinham, apresentavam, vinham, subiam, vinham, apresentavam, vinham. Então aqui na igreja nós temos o compromisso de um com o outro. Porque na maior parte do tempo, passamos muito tempo aqui do lado um do outro. Seja ensaiando, seja aprendendo. Então, a pergunta é, líderes: como estão as suas ovelhinhas? Isso partindo do princípio que vocês são verdadeiros adoradores, amém? Amém, amém, líderes? Amém. Amém. Então, cuidemos uns dos outros. Cuidemos uns dos outros. Líderes, cuide da sua vida. O seu chamado, ao contrário do que eu vejo. Qual é o seu chamado, irmão? Eu fui chamado para ser cantor. Não, você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para ser adorador. E não é o adorador de cantar, é o adorador de viver. Depois, como Pedro, foi transformado em pescador de homens. Ah, esqueci de Carlinho. Você também é ministro. E você também tem que ganhar com o seu trabalho. Você vê o Carlinho aqui correndo, né? Corre, sobe, corre. E nós temos muitos outros ministros aqui que não aparecem, que não pegam no microfone, mas que têm a função de cuidar das ovelhinhas. Temos muitas pessoas aqui que quase a gente não vê, mas basta subir da igreja que a gente sente a falta. Não é verdade, né, irmã Damiana? Temos algumas pessoas assim aqui, né? Infelizmente, já estou quase finalizando, existe uma palavra muito feia que os irmãos conhecem. É quase um palavrão. Chama-se hipocrisia. Conhece? Hipocrisia. Aí eu fui pesquisar e aí achei uma definição fantástica. Diz assim: a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. Repetindo: a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. Se você é líder e não é um adorador, você é um hipócrita. Se eu estou aqui na frente e não procuro respeitar tudo aquilo que eu estou dizendo, eu sou um hipócrita. Seja falho, porque todo mundo falha, mas levante. Se pecar, levante, porque nós temos um advogado. Mas há algo que é uma decisão natural de ser.
é hipócrita. Não há nada espiritual. Você pode decidir ou não ser. Então, eu decidi assim, eu me defino, me autodefino como o pior crente que existe aqui na igreja. E de coração, assim o acho. Vejo crentes aqui, pessoas aqui, que têm uma vida, que tenham muito a aprender com essas pessoas. Mas se tem uma decisão que eu tomei, eu não quero ser hipócrita. Eu quero viver uma vida na verdade, com as minhas falhas e com os meus acertos. Eu quero acertar a cada dia. E quando errar, eu quero ser humilde para admitir, eu errei e preciso da ajuda de vocês para levantar. Por isso, eu não lidero sozinho. Eu tenho um grupo para me ajudar. E acima de mim, além dos pastores, eu tenho homens e mulheres que eu elegi como os meus conselheiros. Tenho aqui o irmão Zé Carlos, que é meu conselheiro na União Masculina. Tenho o irmão Nevaildo, que é meu conselheiro também. A irmã Cláudia, que é minha conselheira na EBD. A irmã Lúcia, que é minha conselheira também na EBD. E a esses eu procuro o tempo todo. Peço conselho, me ajudem, me orientem. Eu quero melhorar. Então eu quero finalizar minha palavra dizendo o seguinte, líder: não seja hipócrita e não fique sozinho. Ontem eu dei uma bronca severa em um líder aqui na igreja, porque depois da minha palavra ele me procurou para dizer: eu estava precisando ouvir isso. Eu respondi para ele: e por que não me procurou? Você não é meu amigo? Você não se fala quase todo dia. Por que você não disse que estava precisando falar, precisando confessar, precisando dizer que estava necessitando de algo? Líder, você não está sozinho. A luta é grande. São muitas ovelhinhas que a gente precisa apaziguar. E precisamos apaziguar em comum acordo com os nossos pastores. Precisamos da ajuda deles para que a gente possa pastorear segundo a visão deles. Não andamos sozinhos. Entendam isso. Peçam ajuda. Deus vai levantar. Na EBD nós começamos o ano e aí nós tínhamos falta de professor e continuamos com falta. Mas Deus tem levantado dia após dia pessoas, homens e mulheres para nos ajudar. E continuamos pedindo: Deus, desperta o povo sobre a necessidade de aprender de Deus. Líder, seja de qual departamento for, peça ajuda. Deus está para te ajudar, e eu e muitos outros queremos te ajudar também. Eu encerro minha palavra passando o pastor Jacques, pedindo a Deus que a cada dia o Senhor possa nos ensinar, assim como Ele fez com Pedro, a reconhecer as nossas falhas, a melhorar naquilo que precisamos melhorar, a ser cada dia um líder melhor, um adorador melhor, um filho melhor, filho de Deus, nascido no sangue de Jesus e remido pelo seu sangue. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Jacques.